Então, pessoal, estamos de volta para o início da gravação do último vídeo da primeira etapa do processo de design de interação, que é o do estabelecimento dos requisitos, né? Então, nessa primeira etapa, que é a etapa crucial do design de interação, em que tratamos dos requisitos, mas principalmente da compreensão como um todo das necessidades dos usuários, em vias a compreender essas necessidades e transformar na especificação dos requisitos, que é o foco, na verdade, dessa videoaula específica. Então, nessa videoaula, a gente lembra que a gente veio de um processo de coleta de requisitos, de coleta de dados, em que a gente estudou várias técnicas para se elicitar os requisitos, ou seja, compreender os requisitos junto a onde o usuário está, através de observações, de entrevistas, questionários, análise documental. A gente também já falou um pouco do processo de extração, de como extrair desse conjunto, dessa massa de dados enorme, aquelas notas ou aquele conjunto de elementos que são essenciais para que a gente compreenda essas necessidades. E sim, a partir de agora, utilizar aquelas notas que a gente tomou e obviamente, tudo que a gente já coletou para especificar os requisitos e continuar o processo, até a prototipação, codificação e construção da interface e das funcionalidades do sistema computacional que nós estamos desenvolvendo. Então, algumas técnicas que a gente vai utilizar, que a gente vai trabalhar nessa videoaula, é a técnica de personas, tá? E também de perfil do usuário, que eu vou explicar qual a diferença de um para o outro. Personas é só uma forma da gente levantar o perfil do usuário, mas tem outras, tá? Histórias de usuário, que é muito utilizado também na engenharia de software. Hoje em dia é a técnica de engenharia de requisitos mais utilizada para especificar requisitos, tá? Tanto no Scrum, quanto no XP, quanto no próprio Hoop, que a gente define os requisitos em histórias. Tá? Obviamente que tem como saber montar essa história, a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui, porque também é muito utilizado no design de interação, ainda mais quando a gente usualmente tem um processo só para engenharia de requisitos e para o design de interação. Então, os requisitos, a engenharia de requisitos é uma só, e a gente utiliza muito dos processos que a gente fez de coleta, que vem do design de interação, e utiliza usualmente a história dos usuários para especificar esses requisitos. Mas tem outros também que a gente poderia utilizar, como modelagem de tarefa, etc. Mas hoje vamos focar mais em histórias dos usuários. E outra técnica também que a gente vai mostrar são os cenários de interação, que é outra técnica bem legal, tá? Que dá para a gente especificar os requisitos de uma forma bastante detalhada e com foco muito grande na interação do sistema computacional que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai focar inicialmente na especificação do perfil do usuário. Então, é importante identificar o grupo de usuários que utiliza nosso sistema, muito importante, tá? E essa necessidade veio muito da área de HC, tá? Na década de 90, nos anos 2000, que os profissionais de HC, de experiência do usuário, de usabilidade, nas grandes empresas do mundo, que iam ajudar no processo de desenvolvimento do software, do sistema computacional, eles tinham essa preocupação de entender quem era o perfil do usuário. E que a gente meio que intitula o levantamento do perfil do usuário. Entender quem é o perfil do usuário. Mas meu usuário não é geral. Beleza, pode ser que seja geral, mas você tem que descobrir que ele é geral. Tá? Mas eu estou desenvolvendo o Facebook, por exemplo, uma rede social altamente genérica. Quem é meu usuário padrão? Todo mundo. Beleza. Mas assim você pode especificar que é de tal idade a tal idade, a maioria. Tá? Claro que você não tem que desconsiderar os outros usuários, mas você tem que pensar sempre na maioria, no personas, como a gente chama, naquele usuário padrão, para que você possa desenvolver mais voltado para ele, obviamente sem deixar de lado os outros, especialmente depois, nos refatoramentos, você pensando em alguns detalhes que possa ajudar a experiência do usuário e a usabilidade dos usuários como um todo. Então, o que é definir o grupo de usuário? É uma maneira de começar a criar uma definição inicial e provisória dos usuários para os quais você está projetando. Tá? Isso descreve os grupos de usuários primários do seu sistema, botou sai daqui, mas pode ser sistema, que podem ajudá-lo a focar nos esforços de sua pesquisa para os papéis certos, a demografia e outras variáveis que podem ter um impacto sobre como será a experiência dos usuários em seu sistema. Petrônio, me diga uma coisa, quando você levantou que você foi coletar os dados, que você foi escolher alguns usuários para entrevistar, aquilo já era mais ou menos você pensando no seu tipo de usuário? Sim.
Tá? Então, aquele processo de identificar os usuários que vão ser entrevistados, os usuários-chaves, que eu vou observar utilizando, realizando sua tarefa que vai ser automatizada, que vai ser refatorada, eu já posso considerar aquele perfil para o perfil do usuário, perfeitamente. Então, aquele já é o processo de identificar quem é o grupo de usuários primordial do sistema que eu vou desenvolver. Então, os passos básicos para definir um grupo de usuários são criar uma lista de atributos que vão ajudar a definir os diferentes usuários do seu sistema. Então, esses atributos são vários, desde atributos demográficos gerais, como idade, como sexo, etc., até atributos, por exemplo, relacionados à experiência que aquele grupo de usuários tem com os sistemas computacionais como um todo, tá? Ou até mesmo atributos do tipo experiência que aqueles usuários têm com sistemas similares ao que a gente vai desenvolver, entre outros. Então, veja que são atributos gerais, mais ou menos, que a gente vai especificando para saber o perfil do usuário que vai utilizar o nosso sistema computacional que a gente está desenvolvendo. Discuta os atributos com aqueles da empresa que tem contato com os tipos relevantes dos usuários. Então, por exemplo, no processo de coleta de dados, que a gente vai coletar, a gente vai elicitar os requisitos, todo aquele processo de identificar quem são os usuários, a gente vai descobrindo, na verdade, a gente não vai com aquele previamente já pronto, quando a gente vai fazer as visitas, as observações, não. A gente vai descobrindo, como eu falei nos vídeos anteriores, à medida que a gente vai realizando o processo. Então, eu começo conversando com diretores, com gerentes, depois eu identifico alguns tipos de usuários chaves, vou lá conversar com eles, seja uma observação, uma conversa informal, ou até mesmo um agendamento de uma entrevista com aquele usuário. Ou seja, nesse momento a gente vai discutindo entre tanto a equipe da engenharia de requisitos, do design de interação, até mesmo com a empresa, com os stakeholders da empresa, para a gente identificar quais são aqueles usuários chaves. O perfil realmente do grupo de usuário padrão do nosso sistema. Priorizar os atributos que parecem ter maior impacto sobre o porquê e como um usuário potencial usaria o seu sistema ou aplicação. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de atributos que a gente poderia levantar, por exemplo, para identificar quem é o nosso perfil do usuário, tá? Mas alguns deles são mais importantes e outros menos. E por uma questão de tempo mesmo, de melhor organização, a gente pode priorizar aqueles atributos que são mais chaves, tá? Então, por exemplo, pode ter um conjunto de atributos que sejam muito relevantes para um tipo de sistema computacional e para outro não. Tá? Por exemplo, imagine que eu esteja desenvolvendo um sistema computacional para automatizar uma rede de sapatarias. Tá? Então, certamente, o número do sapato ou o número padrão dos sapatos masculinos, femininos e infantis que aquela sapataria nas suas várias lojas trabalham, seja um atributo muito importante quando eu levanto o perfil do usuário que vai utilizar o sistema computacional, seja ele mobile, seja ele web, o que quer que seja. Tá? Mas, certamente, esse tipo de informação, de atributo, de repente, não é interessante se eu estiver utilizando em algum tipo de automação bancária. Por exemplo, o número do sapato não é relevante, mas outras coisas já são, como sua expertise com investimentos, com o seu, por exemplo, perfil de investimento, etc. Então, veja que os atributos para cada tipo de perfil do usuário que eu vou levantar dependem muito do sistema computacional ao qual eu estou desenvolvendo. E isso também vai sendo construído como uma etapa do processo de levantar o perfil do usuário. E, finalmente, define os grupos de usuários. Então quer dizer que não é só um perfil de usuário? Não, pode ser mais de um. Pode ser só um, mas pode ser mais de um também, tá? Então, a gente pode criar mais de um tipo de usuário, mais de um perfil, ou mais de um persona, ou somente um que tenta englobar, por exemplo, a maior parte. Depende muito do seu tempo que você tem para poder construir esse grupo de usuários, esse perfil, ou esse personas, ou até mesmo da importância que o foco na identificação desse grupo tenha. Se for uma aplicação muito genérica, ou com que, de repente, o perfil é muito espalhado, então, de repente, a importância desse grupo de usuários é menor. Ao mesmo tempo, se eu estou desenvolvendo um sistema computacional que tem um grupo de usuários bastante específico, bastante delimitado, eu devo me concentrar muito em especificar muito bem esse grupo de usuário, porque isso vai me dizer muito na hora de especificar os requisitos e de outras decisões que terão que ser tomadas, até mesmo de arquitetura de sistemas, para que o sistema tenha uma maior efetividade e uma maior eficiência no seu uso também e no seu funcionamento como um todo, por que não? Então, alguns atributos mais comuns que podem ter impacto na experiência do sistema vão desde objetivos primários, por exemplo, por que o usuário vai acessar aquele sistema, o que é que ele vai querer fazer, basicamente o objetivo do sistema, os papéis, tá? Então, os papéis que vão utilizar, dos que vão utilizar aquele sistema, tem inclusive, nem sempre, dependendo do grau de detalhe que você quer dar ao levantamento desse perfil do usuário, você só vai fazer o levantamento dos papéis primários, ou seja, aqueles usuários que utilizam o sistema diretamente,
Tá? Até mesmo uns perfis secundários você pode levantar, dependendo do tempo que você tem e do grau de detalhe que você queira dar ao seu perfil do usuário, que pode ser levantado. Mas, usualmente, aqueles usuários padrão, por exemplo, imagine que eu esteja desenvolvendo um sistema acadêmico, como o SWAP, então, eu poderia ter alguns papéis, alguns perfis que eu iria levantar. O perfil do aluno, o perfil do professor, o perfil do coordenador, o perfil do analista de TI, que são aqueles perfis mais importantes relacionados a esse tipo de sistema específico. E cada um tipo de papel desse é diferente, porque o papel do aluno é diferente do papel do professor, a própria faixa etária é diferente, algumas características são diferentes, de repente até mesmo a expertise Desculpa, pessoal. A expertise é diferente, tá? Questões demográficas, como idade, sexo, se é casado, solteiro, se tem filhos, nível salarial, região. Então, esse tipo de informação do perfil do usuário, ele é o que é mais... É o que é menos padrão, tá? Então, dependendo muito do sistema, é que você escolhe alguns tipos de dados demográficos ou não, tá? Mas tem importância a idade? Tem, tá? Porque dependendo da idade do seu usuário padrão, isso reflete muito nas questões de usabilidade e experiência do usuário do sistema, de tamanho de fonte, de espaçamento, do tipo de gadget, de dispositivo que ele vai utilizar o sistema, e assim vai, tá? Experiência incluindo nível educacional, então pode ser familiaridade com tecnologias relevantes, nível de conhecimento do assunto, por exemplo, ao qual trata aquele sistema computacional, frequência de uso é muito importante, tá? Com sistemas equivalentes ou com tecnologias como um todo. Eu lembro que esse tipo de informação que a gente levantava no perfil do usuário, isso na década lá em 2001, 2002, quando eu comecei a construir os primeiros perfis de usuário, eu lembro que eu até participei da construção de um sistema computacional para levantar o perfil do usuário, que era o DPeruse, e esse tipo de informação era bem importante, porque naquela época tem muita gente ainda que não utilizava o sistema computacional, pessoas de mais idade, então hoje em dia é bem raro você encontrar alguma pessoa, tá, dependendo da faixa, até uma certa faixa etária, que não utilize um sistema computacional, nem que seja no seu smartphone, tá, para um WhatsApp ou alguma coisa da vida. Então, isso cada vez mais está comum, a maioria das pessoas tem um nível de frequência de uso já bem grande, naquela época não. Tem alguns grupos de usuários que têm uma frequência de uso muito baixa, ou, por exemplo, nunca têm utilizado o sistema computacional, a não ser, no máximo, um caixa eletrônico, quando tinha, muitas vezes precisando ser apoiado por um funcionário do banco. Alguns atributos organizacionais, como o tamanho da empresa, tipo de trabalho, estabilidade, os padrões de trabalho, especialmente quando a gente está trabalhando com um sistema computacional que é para uma empresa específica, em que aquele conjunto de funcionários que vai utilizar aquele sistema, como é o próprio caso do SWAP, talvez a gente vai pensando como IFPB como um todo, os vários perfis de usuários que a gente tem dentro dessa gama de usuários que a gente vai ter do sistema computacional delimitado dentro de uma empresa, que no caso é o IFPB, que é uma instituição de educação grande, de tamanho grande. Então, veja que são vários tipos de dados, mas que são... mas a gente já faz isso informalmente, a gente já pensa nesses dados informalmente. Sim, mas quando você levanta esses dados, você escreve esses dados, e você discute entre a equipe de engenharia de requisitos esses dados, isso torna um processo muito rico, e pode ter certeza que muitos dados que você tem certeza que já estavam na sua cabeça, na verdade não estavam. Você, na verdade, vai ter que pensar um pouco mais para poder delimitar esse perfil do seu usuário ou do seu conjunto de grupos de usuários. Então, priorizar e definir, como eu já falei, né, quais atributos listados possuem maior influência, sobre como e por que diferentes grupos de usuários podem usar o sistema ou o site. Então, de repente, quando você está discutindo esses perfis de usuários, você, de repente, descobre um perfil real do que você imaginava que era muito maior, e, de repente, você vê que ele é muito mais específico, ou tem alguns perfis de usuário, mas um deles, ele é o prioritário, então você deve focar mais em cima daquele tipo de perfil, que é o que vai demandar, por exemplo, 90% a 80% dos seus usuários, etc. Focalize os atributos que terão maior impacto nos objetivos ou no comportamento do usuário. Afinal de contas, o comportamento, né, que são aquelas questões que a gente já estudou lá no segundo capítulo da disciplina de HC, questões cognitivas são muito importantes, e comportamentais também, até de persuasão e tudo mais, sociais, emocionais, devem ser bastante consideradas, porque isso pode fazer a diferença entre um usuário continuar ou não utilizando o seu sistema. Imagina que você pensou naquele perfil
detalhadamente, inclusive nessas questões comportamentais, de objetivos e que o usuário vai realizar com aquele sistema, dá muito mais chance de você conseguir prender e conseguir desenvolver um sistema ou uma interface de um sistema que agrade muito mais, seja nas questões de estética, ou principalmente nas questões de atender às necessidades daquele tipo de usuário ou naquele conjunto de usuários. Então, eu tirei essa questão do perfil do usuário desse livro aqui, né, que é um livro de HC brasileiro, já está numa versão depois dessa aqui, mas sendo dois autores, são dois pesquisadores brasileiros muito importantes da comunidade, inclusive internacional, que é a Simone, que é professora da PUC do Rio, e o Bruno, professor da UFRN. Eles escreveram esse livro e eles detalham o que é que teria que ter, por exemplo, um perfil do usuário. Então, é uma descrição detalhada das características dos usuários, cujos objetivos devem ser apoiados pelo sistema projetado. Um perfil do usuário é caracterizado por dados sobre o próprio usuário, dados sobre sua relação com a tecnologia, sobre seu conhecimento do domínio do produto e tarefas que deverá realizar utilizando o produto. Então, veja que além da expertise que ele tem com tecnologia como um todo, e até mesmo com tecnologias parecidas com aquela que você está desenvolvendo no sistema, parecido com ele, mas também com o domínio do problema ao qual está envolvido. Por exemplo, se é um sistema de contabilidade, certamente o perfil dos usuários serão contadores ou técnicos de contabilidade que vão manusear aquilo ali. Certamente, para um usuário qualquer que não tem o domínio da contabilidade, aquele sistema não vai fazer muito sentido e não tem para que fazer, porque ele jamais vai utilizar. Então, é muito importante também o domínio do problema. Uma vez que a faixa de respostas para cada uma das características e a porcentagem de usuários nessa faixa tiverem sido determinadas, podemos categorizar seus usuários em grupos com base em suas semelhanças. Veja que, algumas vezes, para você identificar o perfil do usuário, você passa questionários. Você pode fazer um questionário de longo alcance, por exemplo, um questionário online, e você levantar esse perfil do usuário como um todo, e a partir das respostas que você obtém, você pode fazer o levantamento do perfil do usuário. Então, hoje em dia, com essa massa de dados muito grande que a gente tem, esse volume de dados muito grande, a gente já tem mais ou menos como ter esse perfil do usuário já claro nas nossas plataformas. Então, quando a gente vai refatorar um sistema, por exemplo, como o Google Gmail, imagina que o Gmail vai refatorar o sistema deles, muito mais na questão da experiência do usuário, na questão estética. Então, ele já tem muito claro quem é o perfil do usuário dele, porque ele tem esses dados sobre a gente. A gente se cadastrou numa massa de bilhões de usuários e ele tem um perfil de usuários muito bem definidos. Mas nem sempre é assim, tá? O sistema, quando ele é novo, por exemplo. Então, imagine que aquele sistema que eu comentei em 2 vídeos atrás, que era daquele sistema que eu fui desenvolver para uma grande indústria lá de cabeamento, lá no Rio de Janeiro. Então, lá, por exemplo, eu poderia, conversando com gerentes, conversando com o RH, saber o perfil do usuário, inclusive questão demográfica, questão de idade, questão de experiência que eles têm com o sistema computacional. Eu posso ter esse conjunto de dados já baseado no próprio RH da empresa, sem precisar levantar. Ou até mesmo dizer, olha, eu preciso dessas informações. Preciso, beleza. Então, construa um formuláriozinho aí que a gente passa para os nossos funcionários e eles preenchem após eles saírem do expediente. Então, eu levanto esse questionário, pego os dados, por exemplo, pode ser digital, e depois eu vou levantando para poder especificar quem é o perfil do meu usuário. Então, um personas é um tipo de especificação desse perfil do usuário, é bastante utilizado, começou a ser muito utilizado na área de publicidade e de marketing, tá? Mas hoje em dia é muito utilizado também na IHC, no design de interação. Então, o persona nada mais é do que um personagem fictício, é um arquétipo hipotético de um grupo de usuários. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de usuários, professores que utilizam o SWAP. Então, eu especifico um personas, que é como se é um cara lá, ou uma cara, né, que representa aquele grupo de usuários. Então, se a gente estivesse trabalhando com orientação a objeto, por exemplo, se eu tivesse um conjunto de objetos, eu tenho uma classe, que a classe é a partir dela que eu crio os objetos, então eu estaria especificando a classe que geraria aquele conjunto de objetos, ou os quais os objetos seriam criados a partir dele, através do construtor daquela classe. Então, veja que, na verdade, eu especifico um persona que representa um grupo de usuários. Petrônio, para cada sistema só vai ter um personas? Não. Certamente eu teria um personas para cada grupo de usuários específico daquele sistema. No caso do SWAP, um para professor, um para aluno, um para analista, um para administrador, se for o caso, se a gente quiser juntar com o professor, que de repente os administradores também são professores, ou seja, vai ter que ser estudado cada caso. É utilizada principalmente para representar um grupo de usuários finais durante discussões de design, mantendo todos focados no mesmo alvo. Então, a gente vai fechando essas pessoas para poder ter uma ideia geral de quem são, de quem é o perfil do usuário que a gente vai desenvolver. Isso é feito, obviamente, em conjunto com a coleta de dados, para que a gente vá
até ajudando o processo de coletar os dados e de compreender as necessidades dos usuários. Afinal de contas, quem são os usuários? Eu tenho que saber quem são os usuários. As pessoas são definidas principalmente por seus objetivos, que são determinados em um processo de refinamento sucessivos durante a investigação inicial do domínio. Então, a gente tem uma ideia de quem é o nosso persona, quem são nossos grupos de usuários, mas a gente vai refinando isso à medida que o processo de levantamento das necessidades dos usuários, que é esse processo de requisitos, ele vai se desenvolver. Mas é interessante que, ao passar para as outras etapas do processo, a gente já tenha esses perfis dos usuários muito levantados. Eu vou testar, eu vou avaliar o meu sistema em algum momento. Vou, inclusive, durante o processo de design de interação. Então, como é que eu vou saber quem é o usuário que eu vou chamar, que eu vou convidar para fazer algum teste inicial no meu sistema? Baseado no persona que eu defini, ou no perfil do usuário que eu defini, tá? Então, para não escolher um usuário qualquer, por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema que é uma loja de cafés online. Tá? Certamente o meu usuário vai ser um usuário de alguém que compra café. Certamente uma criança não vai ser um usuário do meu sistema computacional. Tá? Talvez até mesmo algum tipo um tipo de usuário que tem alergia ao grão do café não vai ser um usuário do meu sistema computacional. Mas uma pessoa que compra muito café, que gosta muito de café, vai ser um usuário padrão. Então é aquele tipo de usuário que de repente eu queira poder testar meu sistema no processo de avaliação intermediário ou avaliação final, no teste de usabilidade, etc. A criação deve ser baseada na informação coletada por meio de entrevistas e questionários junto à população-alvo. Então, veja que eu tenho todo esse processo de coleta, de identificação quem são meus usuários, que eu vou entrevistar muita gente, vou passar questionário, e nesse processo eu vou levantando quem é o perfil do meu usuário, tá? E eu posso simplesmente descrever quem é esse meu perfil, um texto corrido, tá? Ou posso utilizar algumas ferramentas que eu tenho para elaborar personas bonitinhas, que tem uma imagenzinha, tá? Uma vez eu lembro que uns amigos meus da UFPE, na época faziam um mestrado na UFPE, eu fazia doutorado na época, faz um tempo, e eles criaram uma estratégia de construir personas com vídeo. Eles criavam um vídeo para representar personas. Eu achei muito interessante, obviamente muito trabalhoso, não era qualquer tipo de design de interação ou de profissional que participaria do processo de design de interação ou de engenharia de software que conseguiria fazer isso, mas como foi o caso deles, ficou bastante rico, tá? Porque além de você identificar as questões demográficas daquele usuário, era um homem de meia idade, que tinha uma expertise com o computador, mas ao longo do vídeo, que o cara ia interagindo com um tipo de coisa, ia fazendo tal coisa, eu ia conseguir identificar qual era o objetivo daquele usuário quando utilizava aquele tipo de sistema computacional, as necessidades dele, e assim vai, tá? Bastante rico. Então, para definir uma persona, Coleridge e Baxter, esses autores, enumeram os seguintes elementos característicos, tá? Você precisa de uma identidade, eu tenho que identificar quem é aquele personas, basicamente nome e sobrenome, a gente coloca o nome e sobrenome, e os dados demográficos, que representem aquele grupo de usuário, tá? Eu vou dar uns exemplos depois, vocês vão ver mais ou menos como seria. O status, né, que se ele é primário, secundário, stakeholder, anti-usuário. Olha que interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora. O usuário primário, o personas primário, é o usuário que utiliza o sistema computacional. É usualmente aquele perfil de usuário que a gente tem que identificar de todo jeito quando a gente está no processo de design de interação. Mas, às vezes, eu posso até mesmo criar um persona secundário, que ele é um persona que sequer utiliza o sistema, mas que ele, de repente, utiliza um outro sistema que se relaciona com o sistema que a gente está desenvolvendo, tá? Mas, além do personas primário, do conjunto de personas primário, que basicamente é obrigatório, às vezes a gente utiliza um anti-usuário, tá? Que de repente não é um usuário exato, mas é o contrário, é aquele cara que nunca seria usuário. E eu preciso levantar também para confrontar com o meu perfil do usuário, com o meu persona. Mas, basicamente, a gente especifica o personas primário, ou os personas primários. Os objetivos, qual é o objetivo dessa persona, o que é que ela faz com o sistema, qual é o objetivo dela em relação àquele sistema que está sendo desenvolvido, aquela interface, aquele conjunto de interfaces. Habilidades, qual a sua especialidade, educação, treinamento, competências, expertise tecnológica, expertise com sistemas computacionais parecidos, com o domínio do problema, tá? Seu nível educacional, e assim vai. Aí aqui especificando um pouquinho mais, tá? Da questão dos objetivos, as tarefas básicas que ela vai desenvolver com o sistema, que ela vai utilizar no sistema, tá? Por exemplo, imagine que seja o usuário bancário, imagina um senhor bancário, deve ter vários tipos de personas diferentes, mas tem um persona lá que é um persona que representa um grupo de usuários que ele tem conta em banco, por exemplo, mas que ele tem muito pouco
tem muito pouca educação formal, ele estudou pouco, consequentemente ele tem pouca expertise com tecnologias educacionais, com tecnologias como um todo, e que ele usualmente realiza as ações que ele vai fazer no banco com a ajuda de alguém que sempre ajuda ele. Então, mais ou menos, eu especifico que tarefas é que aquele usuário faz. Já eu tenho aquele outro usuário que é o expert, que é o investidor, que já é o oposto desse usuário padrão. Então, ele já faz outro tipo de tarefas. E assim vai, eu vou especificando essas tarefas básicas para cada tipo de persona. Relacionamento entre os personas, tá? E até mesmo personas que são anti-usuário, ou stakeholders, ou secundários, tá? Se for o caso, você chegar a esse nível de detalhe. Os requisitos de que a persona precisa. Então, por exemplo, o que é que o usuário que vai utilizar a questão computacional precisa para poder utilizar? Então, de repente, você vai dizer, eu preciso de um computador ou de um celular. Beleza, já está dizendo, ou computador ou celular, mas, por exemplo, pode ser uma interface tangível, que ele utiliza uma mesa ou um totem, tá? Ou ele precisa de um lápis para poder desenhar. Então, esse tipo de requisitos a mais que ele vai precisar para utilizar o chão computacional, e aí você tem que levantar toda a expertise que aquele personas tem com aquele tipo de manuseio, tá? E até mesmo as expectativas que o próprio usuário possa ter com o sistema. Isso pode ser levantado junto com a coleta de dados, tá? É bem interessante quando a gente trabalha com a experiência do usuário, porque a experiência do usuário ela começa antes, a gente falou sobre isso. A experiência do usuário, o usuário quando vai utilizar o sistema computacional, a experiência dele começa antes de ele realmente utilizar o sistema, com as expectativas que ele gera em relação àquela compra que ele vai fazer, ou o que seja, ou aquilo que ele vai desenvolver, tá? Então, que expectativas são essas que aquele persona vai ter em relação ao sistema? Está muito relacionado com as tarefas que ele vai desenvolver. Aqui tem um exemplo de um persona criado, tá? Bem bacaninho, utilizando uma ferramenta, que é a ferramenta que eu vou mostrar já já. Então, tem o perfil dele pessoal, os dados demográficos, aqui tem algumas necessidades que ele vai ter, as tarefas que ele vai desenvolver, o background dele, tá? De repente, até algum background desse que ele tenha não faz muito sentido com o sistema que ele vai desenvolver, mas de repente é interessante levantar, porque pode vir a dar algum insight aos desenvolvedores, por exemplo, que ele joga hockey, de repente tem nada a ver com o sistema que ele vai desenvolver, mas de repente isso dá um insight para, por exemplo, o cara pegar algum insight lá de alguma ferramenta de hockey, alguma coisa do tipo, que ele pode trazer para o sistema computacional, e assim vai. Obviamente que aqui eu estou levantando o persona. Então, dizer que o cara joga hockey é porque realmente é algo que é padrão para grande parte daqueles usuários que vão utilizar aquele sistema, para aquele perfil do usuário, para aquele persona que eu estou criando. Então, eu não vou colocar qualquer coisa, não é? Eu não vou dizer que o cara joga hockey porque um cara joga. Não, é porque a grande maioria daquele grupo de usuários, ele joga. Alguns outros atributos. Bem, e aqui tem outras informações. Bem, depende muito de cada sistema, tá? Aqui eu tenho outro bem mais simplesinho, que foi feito simplesmente colocando uma cruz e algum... Aqui eu tenho mais ou menos a identificação do cara, do meu persona, o nome dele, sobrenome, veja, algumas características dele. Celular está dizendo que ele usa muito celular, que ele joga de futebol, então veja que eu usei um desenho para dizer isso. Algumas informações demográficas mais simples, alguns comportamentos, que é importante, que é relevante, certamente, para aquele persona que eu estou desenvolvendo, e algumas necessidades e objetivos que vão desde algumas tarefas que ele vai, por exemplo, desenvolver, ou alguns objetivos que ele tem, que aquele personas tem e que são relevantes para o sistema que vai ser desenvolvido. Então, veja que aqui, o personas, ele não tem o objetivo de ser uma especificação de requisitos. Não é porque eu vou dizer os requisitos que o sistema vai ter, não. São os objetivos e necessidades que o usuário ou que um grupo de usuários vai ter com aquele sistema. É diferente. Eu não precisa chegar a nível de tarefas que o sistema vai ter. Isso é questão das histórias dos usuários, etc. Tá? Então, um breve resumo aqui. Aqui embaixo eu tenho uma ferramenta para criação de personas, essa extension, user persona. Você pode copiar e criar o seu persona lá. Mas, algum resumo importante. O tipo da persona é algo importante. Geralmente, se for o persona primário, é o usuário realmente que vai interagir com o sistema computacional. É muito legal humanizar o persona, colocar, por exemplo, uma foto que representa o perfil daquele personas, um nome também, tá? Até mesmo um sobrenome e algumas características que falem sobre aquele tipo de personas, como nesse caso aqui, a gente colocou alegre, positivo, jogador. Veja que tem outras informações aqui, mas eu fiz questão de escolher 3 características que, de repente, eram muito relevantes para aquele tipo de grupo de usuários que eu tenho.
dados demográficos, sem dúvida, idade, sexo, localização geográfica que ele está localizado, etc. Algumas habilidades, expertise em tecnologia, expertise em produtos semelhantes, até mesmo expertise no domínio do problema ao qual o sistema vai automatizar ou vai refatorar alguma coisa relacionada àquele nicho de problema. Então, é importante saber as habilidades do personas. Alguns cenários de uso, algumas necessidades ou tarefas. Veja que a gente fala de algumas, não são todas, porque todas são os requisitos, mas pelo menos alguns objetivos de uso que aquele personas vai ter com aquele sistema. Por quê? Porque se o teu sistema computacional vai ter várias personas, certamente os objetivos de cada persona vão ser diferentes. Por exemplo, no SWAP, os objetivos do professor são diferentes dos objetivos dos alunos. Então, é importante, mais ou menos, levantar que objetivos são esses, que necessidades são essas. Então, é muito importante liste os objetivos finais que a persona quer atingir e o que o produto deve atender. Tá? Então, eu vou dar um pausezinho nesse momento. Eu estava pensando em gravar um vídeo só sobre todas as necessidades, sobre todos essas técnicas de especificação de requisitos, mas eu vou fechar nessa parte inicial de personas e vou gravar um próximo vídeo logo após sobre as histórias dos usuários e os cenários de interação. Até mais, pessoal.